Então, como a gente tem essas diferentes possibilidades de desenho institucional, né, do que vem a ser uma DMO. Cada destino vai adotar uma configuração diferente, digamos assim, né, de acordo com as suas particularidades, com a sua história, enfim, né? Mas pensando então qual seria o papel dessas organizações na gestão dos destinos, né? Um texto que eu coloquei para vocês como leitura recomendada, né, coloca esse papel das DMOs em dois níveis, né? Primeiro no nível interno, digamos assim, ao destino, e depois no nível externo ao destino, né? Então, junto ao destino, eu tenho essa gestão dos stakeholders, né? Ou seja, os atores vinculados ao turismo, né? Para que falem a mesma linguagem, enfim, né? Tem uma visão comum sobre o destino. Por um outro lado, também a gestão integrada de produtos, né? E a própria realização de, às vezes, novos produtos, elaboração de novos produtos, aqui pensando muito mais, talvez, em roteiros e maneiras de organizar, né, essa oferta para que ela seja distribuída. A questão da avaliação e do monitoramento, né, do desenvolvimento interno do destino, então de indicadores, enfim, né, que permitam eu ter um pouco essa ideia de como é que está esse desenvolvimento do turismo no destino, né, essas dinâmicas e como, a partir de então, pensar ações em relação a isso, a gestão da comunidade, né, e a gestão dos recursos que estão no âmbito da própria DMO, né. E do lado externo, então, portanto, né, eu tenho a questão da gestão do marketing do destino, né, como é que o destino vai se posicionar nesse mercado externo, né, mercado de destinos em geral, né. Eu tenho também uma influência e na definição de políticas do destino, a gestão de parcerias, né, com, por exemplo, outros distribuidores, com grandes operadores de viagem, enfim, e também uma função de benchmarking, né, ou seja, de eu pensar e de eu estudar outros casos de sucesso e trazer para os meus atores aqui locais, né, o que pode ser feito em termos de boas práticas, digamos assim, no destino, né? Então, eles vão comentar que essa articulação vai acontecer no nível interno e externo a partir de um planejamento de uma estratégia que a DMO vai se colocar, né, para procurar, então, coordenar essa atividade dos diferentes stakeholders, essa formação de recursos humanos, né, uma estratégia integrada de marketing, desenvolver novos produtos, criar esse sistema de informação turística e otimizar esses recursos que existem, né, e se integrar o turismo com a comunidade. Então, seria mais ou menos, né, segundo esses autores, esse o papel, né, de uma DMO. Uma outra, enfim, e aí diferentes atores têm diferentes leituras, alguns vão colocando outras funções, tendo outros, mas a gente pode ver que, de alguma maneira, existe uma concordância, né, no que deveria ser essas funções da DMO. Né? Esses outros autores aqui colocam 4 principais, né, a questão do planejamento do destino como um todo, né? O desenvolvimento de produtos, a gente já tinha visto antes, o marketing, né, que tem a ver com esse posicionamento do destino, e a representação de interesses comuns, né, em relação ao turismo. E aí, a partir disso, eles elencam aqui diferentes funções, né, como a questão do marketing, do branding, né, da marca, do posicionamento, o planejamento do destino, a questão da estratégia, o monitoramento e a avaliação, né, desse desempenho do turismo, o desenvolvimento de produtos e experiências integradas. Alguns destinos também trabalham diretamente, né, com canais tanto servindo como canais de informação, né, a partir de um portal, ou então um pouco mais antigo, que hoje em dia está um pouco menos habitual, né, os centros de informação turística. E nesse caso, né, se a DMO ela acaba sendo uma organização no modelo de empresa pública ou empresa ou uma associação mista, enfim, né, ela pode inclusive vender diretamente, né, alguns produtos e trabalhar então com essa relação direta com o cliente, né, fazendo reservas, enfim, outros elementos ali. Nessa construção de relações, de coordenação, de facilitação, né, principalmente, como eu tinha comentado aqui, entre outros setores vinculados ao turismo, mas que não são diretamente o turismo, né, que são importantes no destino, né, que tem uma influência bastante grande na experiência dos visitantes. A questão de pesquisa, gestão de informação, construção do conhecimento, apoio aos negócios turísticos, né, e apoio também à captação de recursos, por exemplo, né, apoio ao desenvolvimento de recursos humanos, fazer treinamentos, né,
gestão de crise, quando acontece alguma crise, quem é que vai ser responsável por gerir aquilo e gerir a comunicação do destino frente a essa crise, né? Penso tanto uma crise, um desastre natural, como, por exemplo, não sei, uma queimada, uma enchente, ou a própria crise do Covid, né? Enfim. E também, por fim, outras possibilidades são a animação do destino e captação de eventos, né? Então, a gente vê que essas diferentes funções, elas acabam se enquadrando, né, nessas outras funções aqui, 4, né? E aí esses autores propõem um certo modelo, né, de negócios, de como é que funciona, então, uma DMO. Então, eu tenho, né, aqui as diferentes, no meio, né, as diferentes atividades da DMO, né, ou seja, planejamento, a oferta e os de serviços e produtos, né, o marketing e a representação de interesses, né? Depois eu vou comentar um pouco mais esses 4 pontos, né? Eu tenho as atividades da DMO e, por um lado, as fontes de receita, né, onde é que ela tira a receita para fazer essas atividades, e, por outro lado, né, onde é que elas captam o valor, nesse sentido, e como é que elas criam valor para os atores que são interessados, né, o que tem um vínculo direto com essas DMOs. E a gente nota que são diferentes atores que têm diferentes interesses, né, e por isso, muitas vezes, quando isso não está claro, eu tenho aquela engrenagem ali meio enferrujada, né? Então, né, no planejamento, a questão de desenvolver uma missão, né, e uma estratégia para o destino. A questão aqui de também fazer... Quando a DMO tem um braço mais comercial, né, como é o caso, por exemplo, que a gente viu lá em Singapura, com aquele exemplo do cartão, né, isso de desenvolver produtos novos, enfim, né, mas também a gente poderia colocar aqui de treinar a sua equipe e o front office, né, se eu penso no centro de informação turística também, né, organizar eventos, né, a questão do marketing, definir essa estratégia de marketing, pesquisa de marketing, né, a gestão da marca, do destino, as imagens, como é que é a gestão da própria imagem do destino, né, as estratégias de preço para os seus produtos próprios, né, e a questão aqui, né, da representação de interesse, informando, então, sobre o público, né, e os outros atores do setor de turismo sobre as suas atividades e como é que, promovendo um pouco essa consciência de que o turismo é importante no destino. Então, algumas dessas atividades aqui que fazem as DMOs, né? E de onde é que vêm as receitas, né, desse tipo de organização? Então, muitas vezes eu tenho aqui, pelo setor público, né, alguns subsídios públicos, né, ou algum recurso do orçamento, enfim, que vai ser colocado naquele fundo de turismo, né? Eu tenho dos visitantes alguns destinos que aplicam taxas de turismo, né? E aí não só, às vezes, só de meio de hospedagem, às vezes de restaurantes também, né? Que é um pouco essa ideia de que o visitante fica e, digamos, no final, cada diária adiciona ali R$1, R$2, né? Ou alguma porcentagem, enfim, que vai para esse fundo de turismo, né? Que é gerenciado pela DMO, né? E aqui, né, o caso também, muitas vezes eu tenho as empresas contribuindo diretamente para essa DMO a partir de associações, ou seja, patrocínios, né? Eu tenho diferentes categorias de patrocínio, sei aqueles termos, né? Ouro, prata, bronze, enfim, que cada um aporta, né? E o que isso indica em termos, por exemplo, depois de promoção da própria marca daquela organização frente na promoção direta do destino, né? Ou em eventos, enfim, preferência, algum tipo de contrato, alguma outra relação desse tipo, né? E aí, então, eu tenho, né, essas receitas comerciais, enfim, taxa turismo, taxas de associação, né, e outros tipos de cobrança, digamos assim, que são receitas dessas DMOs, né? E aí, para quem é que ela vai criar valor, né? Enfim, para o setor público, por um lado, né? Para os próprios visitantes, que são talvez o público principal, né? Por um lado, assim, digamos, principal não, mas que tem que ficar bastante claro, né? Essa criada aqui, que a DMO está criando valor para os visitantes e com isso, né? Tá deixando o destino, criando valor para o destino, né? Como um todo, e na percepção dos visitantes. Para as diferentes empresas do setor do turismo, né? E também para os residentes. Então, como é que cada um desses vai perceber essas atividades, né, da DMO? E aí, nesse sentido, esses autores também colocam, né, que hoje em dia
esse tipo de instituição enfrenta uma certa crise, né, por ter recursos mais escassos, né, dados a questão de ajuste fiscal, enfim, né, as crises frequentes, essa competição com novos canais. Então, antes era mais claro essa competência das DMOs, né, como organizações de marketing de destinos, em atrair, em centralizar toda a comunicação daquele destino para os visitantes, e hoje em dia, com plataformas como o próprio Airbnb, ou como o Booking, né, ou como o TripAdvisor, elas perderam um pouco esse espaço, digamos assim, né? E aí, então, se coloca em dúvida essa capacidade que elas têm de atrair visitantes, né? E muitas vezes também acontece de eu ter arranjos muito complexos ou abrangentes, ou seja, eu quero abranger todas as empresas interessadas no turismo no destino, né? E isso dificulta, por vezes, alguns consensos mínimos, né? De posicionamento, de estratégia, enfim, de rumos a se tomar. Ou, por outro lado, né, quando as próprias DMOs não têm essa liderança, né, essa legitimidade para implantar as próprias estratégias que elas desenvolvem, né, ou uma falta de controle, por exemplo. Isso aqui outros autores vão colocar também, que muitas vezes foge do escopo da DMO alguns problemas que estão vinculados ao destino, como, por exemplo, a questão da limpeza pública ou do próprio trânsito, né? Ou então, por exemplo, a própria qualidade dos diferentes empreendimentos, a qualidade do serviço direto ofertado por um hotel ou por um atrativo, não está vinculado diretamente à DMO, apesar dela ter, de alguma maneira, uma certa responsabilidade, né? Mas ela não tem não sei se vocês percebem que tem um certo conflito aqui, né, entre uma proposta de que seria, né, de implantar essa estratégia e a falta de controle para efetivamente implantá-la, né, porque depende de outros atores, depende justamente dessa coordenação, né? E como garantir, então, que isso seja feito pelos diferentes atores, né? É uma questão. E por isso, então, né, um pouco essa controvérsia do M das DMOs, né? Alguns autores aqui vão colocar o Pike, né, vai colocar seria, porque ele entende, né, que seria uma destinação vinculada ao marketing do destino, não à gestão do destino, né? Justamente por essa falta de poder, né, e de possibilidade de se articular com muitos elementos que uma gestão implicaria, né? Então, talvez fosse interessante se centrar na questão do marketing, né, e na criação de uma vantagem competitiva para aquele destino em termos de marketing, né? Então, que eles colocam aqui que a organização não pode mudar o nome oficial ou o limite do lugar que eles representam, né? Que eles têm pouco controle sobre a qualidade da experiência do visitante, das próprias promessas que fazem nas comunicações, né? Então, eu tenho anuncio um destino, mas depois, quando o visitante chega, eu não tenho como, de fato, ter algum controle sobre o que ele encontra aqui, né? Tem pouco contato com visitantes para possibilitar um vínculo contínuo e significativo, né? Diferentes, por exemplo, de outros tipos de serviço ou de indústria, né, que eu tenho esse consumo contínuo, por exemplo, um restaurante, quando ele é consumido por um morador local, né, ele muitas vezes se torna um habitué e tem esse vínculo, constrói esse vínculo com a empresa, né? E no caso dos turistas, não. Eu tenho esse consumo muito pontual, né? E aí, então, a dificuldade de se criar esse vínculo com o próprio consumidor, né? E a busca por entender, então, como é que funciona isso a partir de enquetes ou feedback de mídias sociais, né? Eu não tenho esse contato direto que me permite esse vínculo de uma maneira mais direta, né? Tem pouco controle sobre como é que a comunidade anfitriã vai aceitar ou não os visitantes, né? Tem pouco controle sobre a questão de acesso, né, o destino, ou, por exemplo, acordos aéreos bilaterais, ou como é que vai funcionar o aeroporto, né, ou as concessões de rodovias, né, o que uma organização de gestão do destino tem como controlar isso, né, muito pouco, muitas vezes, né, tem alguma influência, talvez política, enfim, mas fazendo pedidos, né, mas não diretamente, né. Tem pouco influência na gestão de ambientes naturais, e aí, particularmente, por causa de alguns destinos que funcionam vinculados a um parque nacional, por exemplo, né, em que a gestão é feita ou por uma concessionária ou pelo próprio ICMBio, enfim, né, e pouca influência também sobre o plano diretor ou sobre a questão do zonamento de uso da terra, né, não tem controle sobre o produto, os preços, as comunicações dos agentes individuais, ou seja, como cada restaurante, cada hotel, cada atrativo vai se colocar e fazer promoção, né, individualmente. Então, eu tenho essa busca por harmonizar isso, né? Mas cada um tem a sua independência.
são dependentes de alguns intermediários, principalmente alguns destinos que atuam nesse setor mais vinculado ao SAN em si, né, sol e praia, que eu tenho essa competição bastante forte das operadoras. E talvez o mais importante, né, essas organizações elas estão à mercê da política dos atores que são importantes para a sua continuidade de financiamento, né? Ou seja, a continuidade dessas instituições ela depende do financiamento. E como é que esse financiamento ocorre, né, ou como é que ele está garantido, vai depender a própria continuidade e o sucesso dessas organizações, né? Então, isso acaba sendo uma dificuldade muito grande, né, nas próprias IGRs, porque elas não contam muitas vezes com fontes de receita fixa, né? Se eu penso, por exemplo, a associação dos municípios turísticos, não sei, de algum determinado local, né? Ou mesmo mesmo sendo uma entidade de cunho misto, né? Eu tenho que ter previsto, digamos assim, uma fonte de receitas contínua para que eu possa manter essa instituição, né? E ela resolver essas ações a longo prazo, né? Em captar recursos, enfim, né? E quando isso não acontece, acaba existindo uma incerteza muito grande, né? E aí a instituição acaba não, digamos assim, talvez não funcionando como deveria, né? Não investindo tudo que, dando todo o retorno que poderia dar por conta dessa própria incerteza em relação à sua continuidade, né? Em relação a esse financiamento, né? A gente vê em modelos que funcionam melhor, esse tipo de coisa é bem desenhado, assim, institucionalmente, né? Eu tenho as fontes de receita melhor definidas, né? E uma série de mecanismos para que permita essa continuidade, por exemplo, não ser um rodízio entre os participantes na diretoria ou alguma coisa assim, né? Para que ela não seja também cooptada para outros fins políticos, né? Não só políticos partidários, mas dentro do entendimento mais amplo de política, né? Então, isso acaba acontecendo. Então, aí, nesse sentido, esses autores vão apontar, né, o que eles acham que seria interessante essas DMOs, que eles entendem como organizações de marketing, se focarem justamente nesse principal objetivo aqui, né, que seria aumentar, de uma maneira sustentada, a competitividade do destino, né? E como é que eles fariam isso, né? Avaliando os recursos que um destino tem, né, a partir de termos do que tem valor, do que é único, né, ou raro, nesse sentido, do que não é imitável, né, e de como é que isso está organizado. E a partir disso, então, desenvolver esse posicionamento do destino no mercado, né? E aí, então, a questão da gestão do destino estaria vinculada a esses outros elementos aqui, né, que seria isso de criar um ambiente atrativo, uma indústria, mas não é bem indústria, né? É uma questão de lucratividade dos negócios turísticos na região, experiências positivas para o visitante, né? Facilidade de acesso, uma comunidade anfitriã que apoie o turismo, né? E aí, então, como é que elas vão fazer isso em dois âmbitos, né? Que era aquilo que a gente tinha visto no começo, no âmbito interno, né? Com o uso eficiente desses recursos que ela tem, e no âmbito externo, né? Ativando, então, essa vantagem competitiva que o destino traz e posicionando isso no mercado, né? Principalmente a partir do desenvolvimento, então, de uma identidade do destino, da marca do destino, do posicionamento disso, né? E de uma análise e de uma gestão da performance disso, né? E aí aqui, então, eles colocam, né, diferentes efeitos, por exemplo, uma DMO poderia ter, como, por exemplo, ter a percepção sobre o destino, gerar percepção sobre o destino em relação a vários consumidores, né? Então, isso seria o nível 1, por exemplo, quando eu tenho uma novela em relação ao destino, como é o caso do Ceará, que a gente comentou na aula anterior, né? Por um outro lado, né, um segundo passo, isso de vincular uma educação no mercado sobre coisas para fazer no destino. Tá, então eu já sei que, né, me interessei, o que tem para fazer lá, né? E aí começar a associar com isso. E num terceiro objetivo, então, né, permitir visitas recorrentes, né, daqueles turistas, né? E aí uma certa lealdade em relação ao destino. Então a gente vê que são 3 níveis de efeitos diferentes, né, e o marketing dos destinos se coloca aí. Esse outro artigo aqui que eu apresento para vocês, ele vai tratar então as DMOs como gestão de destino, né, não só como marketing.
mas a partir de uma perspectiva um pouco diferente, né? A partir da perspectiva dos processos que existem, né, em relação às DMOs, e não tanto em relação à estrutura organizacional ou nível de competências que elas têm, né? E aí ele vai dividir, né, a DMO em dois eixos, digamos assim, né, que seriam importantes para essa análise. Por um lado, os recursos, né? E aí recursos são tanto questão de infraestrutura, por exemplo, os atrativos, né, os acessos, enfim, recursos materiais, quanto recursos de imagem, né, ou recursos imateriais, a própria percepção em relação ao destino, enfim, né, e recursos humanos, né, a questão dos recursos humanos e da capacidade de, enfim, de produção desses recursos humanos, né? E por um outro lado, né, a questão dos processos, né? Como é que esses processos acontecem? Tá? E aí então eles vão comentar, né, que eu tenho muitas vezes, né, diferentes arranjos. Tem a DMO, né, que é a Organização de Gestão do Destino. Eu tenho do lado da DMO o governo local ou algumas outras organizações da sociedade civil, né, e por um outro lado as firmas locais. Então, eu tenho alguns recursos que eles são controlados diretamente pela DMO, né, e que as decisões de investimento são diretamente da própria DMO. Eu tenho alguns recursos em que eles não são diretamente vinculados à DMO, mas são vinculados diretamente ao governo local, que talvez a DMO tenha um certo papel de influência indireta, né? E, por um outro lado, né, eu tenho recursos que são vinculados às firmas locais, e daí a DMO não tem uma atuação direta, né, sobre esses recursos locais. Cada firma vai fazer a sua gestão, a sua atuação, né, em relação a isso. E da mesma maneira, os processos, né? Então, eu tenho processos que estão vinculados à DMO, então nesse quadrante aqui, né, o recurso e o processo estão vinculados à DMO. Eu tenho alguns processos que o recurso está vinculado ao DMO, mas o processo está vinculado ao governo local, né? E outro em relação à firma local. Então, ele mostra, né, nesses 4 quadrantes aqui, diferentes processos da própria gestão de destino, né? E acho que vai ficar um pouco mais claro quando eu montar esse quadro aqui, né? Que daí ele vai indicar que processos são esses, né? E que recursos são esses, como é que funciona essa relação, né? A partir dessas funções que ele coloca para DMO, né? Então, eu tenho processos internos e processos externos, né? Eu tenho os processos primários, né, digamos assim, né? A questão de operação, quando eu tenho, por exemplo, o vínculo de alguma gestão direta, tá, na DMO, gestão de recursos diretos, por exemplo, a DMO é responsável pela gestão de um atrativo ou pela gestão de um parque, do próprio cartão turismo, como aqueles, né, de algum roteiro específico. Eu tenho, enfim, a questão da gestão contínua, né, desses itens turísticos, né. Num segundo momento, então, o desenvolvimento de novos produtos, né, seja de eventos, seja de novos roteiros, enfim. E um terceiro caso aqui, a comunicação, né, de fazer ferramentas de comunicação para a comunicação do destino, né. Então, isso, digamos assim, seriam os processos primários, né. E esses processos primários têm como suporte outros processos internos, né, como, por exemplo, o marketing interno, que está muito vinculado a essa questão de agora me faltou a palavra, de coordenação, né, entre os diferentes atores e dessa questão de fazer uma visão compartilhada, em comum, entre os diferentes atores do destino, né. A questão do treinamento, tanto para os gestores quanto para profissionais, né, e disponibilizar a possibilidade de treinamento para que melhore a qualidade das empresas turísticas dos serviços, né, e a questão de pesquisa, né, com o desenvolvimento de bases de dados e pesquisas pontuais sobre, enfim, sobre o posicionamento do destino, sobre inteligência, que permitam uma inteligência de mercado em relação ao destino, né? Então, e aí ele vai comentar o quanto esses processos de suporte são importantes para esses processos primários aqui das DMOs, né, no uso desses diferentes recursos, né, e como isso vai contribuir para cada uma daquelas células ali. E aí ele faz um estudo em 6 diferentes destinos, né, alguns alpinos e outros de praia, e
com diferentes arranjos. Então, eu tenho alguns em que eu tenho uma associação, que é a principal DMO, em outros é o poder público, né? Em outros eu tenho uma entidade um pouco mista, enfim. E ele vai chegar à conclusão de que nos destinos em que eu tenho esses processos de suporte aqui mais fortes, né, em geral, esses outros processos aqui finalísticos, digamos assim, das DMOs têm um sucesso melhor, né? Então, aí ele coloca aqui quais seriam esses diferentes processos, né? Então, como comentei ali no caso primeiro, né, a questão das rotas de acesso, transporte, enfim, a questão da acomodação, né, depois o desenvolvimento de novos produtos, na comunicação, e aqui, né, nos processos de suporte, a questão dos canais de comunicação, da visão compartilhada do destino e da própria pesquisa turística em relação a isso, né? Então, nesse sentido, né, eu acho que seria interessante, a gente deixa como tarefa para vocês, a seguinte questão, né? De pegar esse destino que vocês estão pesquisando para a enciclopédia de destinos, né? E pesquisar quem são as instituições que estão envolvidas na governança desse destino, né? Identificar qual que é a visão e a missão de cada uma delas, né? Ou seja, para entender um pouco como é que é essa divisão dos diferentes papéis do destino. E talvez vocês encontrem que isso não seja muito claro, talvez tenha alguns papéis que sejam conflitantes, né? O que muitas vezes acontece. E quais que ações de cada uma delas vai realizar, né? Tendo em vista esses processos que eu mencionei no vídeo aqui, que são as funções das DMOs, né? Ao longo de diferentes perspectivas de diferentes atores, enfim. E como é que você percebe a coerência desse sistema, né? Você pode desenhar até um esquema, como foi o caso ali que eu apresentei de Gramado, ou da Costa Verde Mar, né? Desenhar um esqueminha assim, quais as diferentes instituições que tem, o que cada uma faz, qual que é a visão de cada uma, né? E quais atores que envolvem, tá certo? É isso aí. Bom, qualquer dúvida, então, eu fico à disposição de vocês. Boa semana, bom feriado a todos. Até mais.